tem que pagar a taxa extra do condomínio? Olá, sou Fabiana Maia, jornalista do Grupo SP Imóvel. Estou aqui com o Marcel de Toledo, ele que já atuou como advogado no ramo imobiliário, já teve sua própria imobiliária, também já atuou como corretor de imóvel, hoje é sócio-diretor do Grupo SP Imóvel. Marcel, seja bem-vindo. Olá, Fabi. Marcel, afinal, o inquilino, ele deve pagar a taxa extra do condomínio? Vamos lá, Fabi. Essas taxas, geralmente, quando se fala em taxa extra de condomínio, são as taxas extraordinárias de condomínio. Então, aquelas manutenções de rotina que tem um prédio, os funcionários, a água do uso comum do prédio ou não, né, que aí vai depender de cada edifício, né? O custo da eletricidade do prédio, das áreas comuns, os funcionários que estão cuidando da manutenção, e os fornecedores do momento, etc. Isso geralmente não, é custo são taxas ordinárias de condomínio. Então, o inquilino tem que pagar. As extraordinárias, que geralmente aparecem no boleto lá de condomínio, que são os fundos de reserva. Geralmente são os fundos de reserva, né, que constam como extraordinários, e essas taxas, quem tem que arcar é o locador, ou seja, o proprietário. Tá? Vou te dar um exemplo aqui do que aconteceu na nossa vida, né? Na minha vida. Minha esposa comprou um apartamento. Esse apartamento era um condomínio razoavelmente nem alto nem baixo, né? Na época devia ser uns R$600 o condomínio, né? E estava rolando, naquele período que ela estava adquirindo o imóvel, uma ação trabalhista de um zelador, né? A fatura veio justamente 2, 3 meses depois que ela comprou. Foi ele acabou ganhando na justiça R$1 milhão. Aí, o que aconteceu? Não tinha fundo para pagar esse funcionário. Houve um acordo que pagando parcelado e veio uma taxa extra altíssima de R$200, ou seja, de R$600 passou para R$800, assim, de um mês para o outro, só por causa desse funcionário que foi demitido na época, né? O artigo que fala sobre esse assunto, ele até menciona, por isso que eu quis citar esse exemplo, né? Entendi. E aí eu vou citar rapidamente qual é o artigo. É o artigo 22 da Lei 8.245, que fala: o locador é obrigado a, ou seja, o proprietário é obrigado a, inciso 10º, pagar as despesas extraordinárias de condomínio. Aí fala do parágrafo único: por despesas extraordinárias de condomínio se entende aquelas que não se refiram aos gastos rotineiros de manutenção do edifício, especialmente. Aí eu vou mencionar qual é o inciso D aqui, que fala: indenizações trabalhistas e previdenciárias pelas dispensas de empregados ocorridas em datas anteriores ao início da locação. Ou seja, é uma história já antiga de um funcionário que já trabalhou, e o inquilino não tem que arcar com uma ação trabalhista antiga, né? Então, é o locador que tem que pagar. Tá? Então, isso aqui é um exemplo. Eu não vou aqui mencionar, mas são vários outros. Por exemplo, pintura externa de prédio, que é um valor altíssimo, tá? Geralmente. Às vezes se faz um fundo de reserva. O fundo de reserva é o mais comum que vai aparecer nos boletos de condomínio. Falou em fundo de reserva, na grande maioria das vezes, é uma taxa extraordinária, né? Que é o locador. Então se desconta geralmente do aluguel.
tá? Então, aí vai depender do que tipo de contrato é feito. Ah, o inquilino vai pagar o condomínio, aí quando ele vai pagar o aluguel, é descontada essa taxa extraordinária, tá? Ou, às vezes, o locador paga o condomínio e cobra junto, tá? Cobra junto no aluguel, porém, ele tem que descontar isso e demonstrar... É muito importante isso, tá? Não pode se cobrar do inquilino sem explicar o que foi o comprovante de condomínio. Ele tem que estar ciente do que ele está pagando. Isso aí já entra em outros artigos, tá? De lei, que é a comprovação dos pagamentos. Então, isso vale para IPTU, isso vale... Tá? Porque o inquilino ele tem que estar ciente se aquele valor que estão cobrando dele é real, né? Não pode cobrar IPTU extra, que nem, por exemplo, em São Paulo. São Paulo, o IPTU ele é dividido em 10. Não pode, que é muito comum, cobre em 12. Entendeu? Às vezes se paga duas parcelas a mais que o inquilino não deveria pagar. Tá? Isso eu já vi muitas vezes. Então, né? inquilino, fique atento, viu? Entra no automático, entende? E aí, entra no automático do pagamento de aluguel. Aí ele nem percebe e acabou. Sim. E aquela taxa vai para o bolso, provavelmente, do locador, né? Sim. Que não deveria estar sendo cobrado. Então, a taxa de pintura do condomínio, pintura externa é de responsabilidade do proprietário, do locador. Já a interna é do inquilino. Tá? Sim. Mas sempre é um valor muito mais baixo. É um pintor comum, né? Que se fecha. É uma manutenção comum. Um pintor ele vai pintando por dentro, é rápido, né? Não precisa de material especializado, não precisa ser mão de obra especializada. Então, geralmente, é um custo baixo de pintura interna. Por isso que é por conta do inquilino. Sim. Né? Como que, a gente sempre discute aqui, quem tem que pintar o apartamento, então, não. É a mesma situação, tá? Internamente é o inquilino, que se paga no prédio, no edifício. E externo, que é mais caro, é o locador. Sim. Né? Marcel, a gente recebe muitas perguntas em nosso canal do YouTube. E a gente recebeu uma muito interessante. E se no contrato de locação constar uma cláusula que obriga o inquilino a pagar a taxas de despesas ordinárias e extraordinárias? Então, ela é considerada uma cláusula que tem que ser nula ou anulável. Ou, quando a gente fala de nula ou anulável, que ela pode ir para a justiça ser nula ou anulável. Né? Mas ninguém vai para a justiça, em tese, né? Para se discutir no meio de uma locação, se está lá no meio do contrato, dos primeiros meses, olha, essa taxa não é minha. Opa, aí, sei lá, o locador, o proprietário, ou a imobiliária, né? Fala, não, essa taxa aqui, no contrato você assinou que você tinha que pagar as taxas extraordinárias também. Opa, mas a lei sobressai, tá? Então, a lei é mais forte que às vezes, uma cláusula contratual. Então, ela vai ser nula ou anulável conforme o artigo 45 da Lei 8.245. Porém, tem que ir em juízo. Não vale a pena. Então, o que o inquilino tem que fazer? Ele tem que notificar. Essa notificação ela pode ser feita, por exemplo, por e-mail. Tá? A gente aconselha, no mínimo, fazer por e-mail. Essa notificação não é... As pessoas, às vezes, acham que a notificação tem que ter uma formalidade muito grande. Não. É só mencionando, documentar nesse e-mail. É bom ele ser, sim, bem redigido, no sentido de aparecer que é o apartamento tal, que você está reclamando na data tal, que veio a cobrança de taxa extraordinária que não se pode aplicar conforme a lei. Não precisa nem falar o artigo. Se for uma imobiliária, ela já sabe. Se for um locador, o proprietário, que às vezes realmente ele às vezes não tem conhecimento técnico, você pode incluir esse artigo, tá? Mencionar o artigo 22 e mostrar para ele que essa taxa é dele, não é do inquilino. Eu até vou mencionar aqui um caso que eu tive como advogado. Tá? A locação rolou durante, acho que foi uns 3 ou 4 anos, eu não estou lembrando muito bem, e o inquilino foi pagando.
Até o dia que ele descobriu que ele não tinha que pagar aquela taxa de extraordinária. Nossa. O que eu fiz? Aí ele veio e me procurou, né? Eu não precisei entrar com a ação. Eu quase tive que entrar, faltou muito pouco mesmo. No fim, o locador ele descobriu que ele ia perder, que ele estava errado, que não valia a briga, né? E ele acabou, por incrível que pareça, ele acabou negociando comigo, porque ele também dependia da renda, né, daquele aluguel. Não era um locador que vive como não é um investimento, ele dependia daquela renda. Eu reparei que foi um erro dele, que ele não fez por mal, né, de cobrar, porque não foi feito por uma administradora, foi feito um contrato por um advogado, agora não estou me lembrando bem, e falando que tinha que pagar condomínio, e ele foi cobrando. Aí eu negociei uma parcela do aluguel, né? Então o inquilino ficou sem pagar aluguel durante uns 4 meses, praticamente. O valor baixo de aluguel, ou não pagou o aluguel. Eu lembro que eu acabei negociando. Você vê, por quê? Porque a taxa de condomínio era alta, a taxa extraordinária era alta, não era baixa. Então, eu vou chutar aqui, enquanto o condomínio ele tinha que pagar R$500, ele está pagando R$700, R$800. E isso vai colocando, e né? Se você está falando de 3 anos, 4 anos corrigido, e ainda eu lembro que na negociação eu fiz uma correção de poupança, entende? Eu fui ainda conversei numa boa, porque se fosse no pé da letra, teria que rolar juros de 1% ao mês, atualização né? Se cobra na justiça, e aquele montante provavelmente é dobrar não, mas ficar 1/3 mais caro, né? Para o proprietário, e ainda o inquilino eu acho que foi até gente boa, né? Incluí os meus honorários, para ele ter que pagar. Então, o proprietário pagou os meus honorários, ficou em tese de graça para o inquilino, né? Porque foi uma notificação, eu não precisei realmente entrar com a ação, mas faltou pouco. Então, tem que tomar cuidado com isso também, porque ele pode cobrar na justiça posteriormente, tá? Mesmo depois de sair, ele pode cobrar. Então, o inquilino ele sai, ele pode entrar no juizado especial, que não precisa de advogado, e ele vai ganhar com uma facilidade enorme se ele tiver todos os boletos na mão. Então, ele pagou todos aqueles condomínios, ele pega todos aqueles condomínios, leva em juízo e fala, excelência, eu paguei taxa extraordinária sem eu perceber, foi cobrado, isso não é correto. E aí, ele pode ser indenizado, esse inquilino. Né? E por isso, Marcel, também é importante, tanto o inquilino quanto o proprietário, eles estarem cientes dos seus direitos, deveres e obrigações. Ambos, né? Porque senão estão pagando e não sabem o que está pagando. Está cobrando e não sabe o que está cobrando. Então, por isso que é muito importante, numa locação de imóvel, ambos os lados estarem cientes dos seus deveres e obrigações. E uma administradora dificilmente vai cometer esse erro, né? Sim. Se ocorrer, por às vezes até pedido do locador, tá? Do proprietário. O proprietário fala, não, cobra tudo dele. Deixa o que vai... isso acontece, tá? Infelizmente. Então, cobra tudo dele e deixa rolar. E a administradora, ela tem que alertar esse locador que pode acontecer, e meses depois, tá? Olha, o senhor pode ser condenado no futuro. Inclusive, tem outros artigos aqui que eu não quero alongar, que podem condenar ele muito mais, tá? Porque são cláusulas até penais da lei do inquilinato, que podem acarretar não vou falar em multas, é o próprio juiz arbitrando um valor condenatório, né? Para ele, porque ele foi cobrando se tiver ciente, então se descobrir que foi proposital, é pior ainda, né? Agora, se não, foi um erro mesmo administrativo, às vezes o juiz acaba não arbitrando uma condenação mais pesada, etc. Né? Tá certo. Obrigada, viu, Marcel, pelos esclarecimentos. Opa! E se você gostou desse vídeo, curta, compartilha, se inscreva em nosso canal. Até o próximo. Obrigado, Fábio. Até o próximo vídeo. Até o próximo, Marcel.